vocês, bastante saudade de estar aqui, estar com vocês, mas graças ao Senhor, hoje, nessa manhã fria, Ele nos proporcionou essa oportunidade de coletivamente cultuá-lo. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 3, com a graça do nosso Deus, terminaremos essa exposição do capítulo 3, trecho que trata acerca da oração de Paulo. No sermão passado, nós estudamos até o versículo 17, parte A. Hoje iremos do 17, parte B, até o versículo 21. Mas nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade de meditar na Tua Palavra, de aprender um pouco mais do Senhor. Reconhecemos que a parte do Senhor somos incapazes de entender, de se aprofundar no estudo da Tua Palavra. A compreensão só é possível por conta da iluminação do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, Deus, te pedimos, ilumine as nossas mentes nessa manhã. Nos faça compreender as verdades que estão contidas nessa oração do apóstolo Paulo e que essas verdades sejam praticadas por cada irmão que está aqui nessa manhã. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. No último sermão, nós estudamos a primeira parte da oração de Paulo pela igreja em Éfeso. Nós vimos que o apóstolo Paulo, nessa ocasião, ele estava numa prisão e ele estava aguardando a hora de passar pelo martírio. Vimos que Paulo, mesmo nestas condições, ele se põe de joelho diante do Pai e faz uma das orações mais profundas já registradas na palavra de Deus. Também vimos que o versículo 14 começa com uma locução conjuntiva que liga uma oração à outra. Paulo começa o versículo 14 e o versículo 1 com por essa razão. Nós aprendemos que a razão de Paulo se pôr de joelho diante de Deus Pai está fundamentado no Deus que foi revelado lá no capítulo 1. No primeiro capítulo, nós aprendemos que Deus, na eternidade passada, soberanamente havia decidido salvar aqueles ao qual Ele escolhera. Aprendemos o papel de Deus Pai na obra da redenção. Nós vimos que Deus Pai, Ele escolhe, Ele planeja, Deus Filho executa e o Espírito Santo aplica. Quando nós entramos no capítulo 2, nós aprendemos acerca do grande mistério que esteve oculto em eras passadas. Nós vimos que esse mistério estava sendo revelado, descortinado através dos apóstolos e profetas na nova aliança. Nós sabemos que esse mistério diz respeito à inserção dos gentios na oliveira. Gentios e judeus foram unidos e se tornaram um único povo. Esse era o mistério. O mistério diz respeito ao que o Evangelho fez. Nós vimos que há uma doutrina rica no primeiro e no segundo capítulo, e é por conta de toda essa riqueza de revelação que o apóstolo Paulo tem, é por causa desta revelação que Paulo consegue orar por seus irmãos em Éfeso. Pois Paulo, em primeiro lugar,
ele conhece muito bem o Deus ao qual ele ora. Em segundo lugar, ele sabe muito bem o que foi que esse Deus fez em favor dos irmãos de Éfeso. Paulo sabe que esses irmãos estavam mortos em seus delitos e pecados, que eles eram escravos da sua própria natureza, escravos de Satanás, que estavam condenados à ira eterna de Deus. Mas Paulo também sabe que esses irmãos tiveram a sua condição revertida quando Deus demonstrou o seu grande amor para com eles, os salvando e os colocando numa alta posição. A saber, eles se assentaram nas regiões celestiais em Cristo. Paulo sabe que esses irmãos, que são gentios, e estavam numa inimizade contra Deus e também numa inimizade contra os judeus. Mas Paulo sabe também que Cristo, de maneira sobrenatural, uniu judeus e gentios, fazendo dos dois um único povo. É por conta de tudo isso que Deus fez, por conta de toda essa obra soberana, sobrenatural de Deus na vida dos efésios, é que Paulo ora. Paulo também sabe que aqueles irmãos estavam enfraquecidos devido à sua prisão. O grande líder da igreja aos gentios, estava agora preso, rumo ao martírio, e isso trouxe desânimo. Por isso, no versículo 16, Paulo pede para que Deus fortaleça aqueles irmãos, para que Deus os faça ter uma visão gloriosa acerca da prisão de Paulo. Veja o versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Sendo assim, Paulo sabe a quem ora e também conhece aqueles irmãos que são alvos da sua oração. Nós também aprendemos que nessa oração, Paulo não pede nada em seu favor, muito pelo contrário. Paulo apenas ora pelos irmãos de Éfeso. Mas o que Paulo pede? Como vimos, ele pede que Deus, através do Espírito Santo, os fortaleça com grande poder. Paulo pede que Cristo habite intensamente nos corações deles, esses que estavam desanimados por conta da prisão de Paulo. Ele também ora para que aqueles irmãos tenham os seus corações habitados de maneira profunda e intensa por Cristo. Nós paramos aqui no último sermão, mas a oração de Paulo continuou. Vejamos quais foram os pedidos de Paulo a partir do versículo 17, parte B. Paulo ora para que os crentes se aprofundem no amor fraternal. Versículo 17, parte B. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. A oração de Paulo é para que os irmãos daquela comunidade em Éfeso se amem de maneira intensa. E para ilustrar essa profundidade, ou a profundidade do amor esperado, Paulo usa duas metáforas. A primeira é uma procedente da botânica, enraizados, e a segunda da arquitetura, alicerçados. Ambas refletindo a realidade de que a verdadeira comunidade da fé é marcada por um amor profundo. Ou seja, na comunidade em que o amor não é superficial, sem fundamentos e sem raiz, é esse tipo de comunidade ao qual Paulo espera. E é esse tipo de comunidade que devemos esperar de nós. Uma comunidade em que o amor não é superficial, não é sem fundamentos e não é sem raiz. Nós sabemos que a parte principal de uma casa é o seu alicerce, o seu fundamento. Se o alicerce não for bem edificado, toda a casa corre risco de ruir. E isso também é verdade quanto à comunidade da fé. Se os nossos relacionamentos dentro dessa igreja forem construídos sobre outro alicerce que não seja o amor, tal comunidade ruirá. Vocês sabem, por experiência própria, de que não é preciso de muito para que um se levante contra o outro aqui dentro dessa comunidade. Porque essa é uma comunidade de pecadores. Redimidos, sim, mas são pecadores. Você já deve ter percebido alguns arranhões aí por aí, nos grupos. Não é difícil. Não é difícil ver irmão com um beicinho. Estou magoado. # chateado.
com aquele irmão. Isso não é incomum. Quantas vezes você já ouviu dentro dessa comunidade pessoas dizendo: eu estou irado com o irmão fulano de tal porque ele fez isso, isso e isso contra mim? Para você que pensa dessa forma, para você que age assim, Jesus tem algo muito sério a te dizer. Mateus 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao mesmo julgamento. Em poucas palavras, o nosso Senhor Jesus está dizendo que aquele que nutre no seu coração ira contra o seu irmão é um homicida. Nós não podemos tolerar esse terrível pecado dentro dessa igreja. Todos que fazem parte dessa comunidade devem exortar de maneira piedosa aqueles que cometem tal infâmia. Nós precisamos que o nosso alicerce seja o amor. Paulo também diz que a comunidade da fé deve ser arraigada no amor. A ideia de raiz, fundamentos. Você já tentou arrancar uma árvore? Quando eu mudei para a casa a qual eu moro atualmente, havia uma pequena árvore de quase 2 metros de altura, com galhos finos. Eu precisava arrancar aquela árvore para abrir espaço no estacionamento. Eu pensei: tranquilo, deixa comigo. É só uma árvorezinha. Passei o dia inteiro cavando. Eu e mais um irmão. E a raiz já estava espalhada por todo aquele jardim, mas deu um trabalho arrancar aquela árvore. Detalhe, aquela árvore havia passado por vários taifus. Ela deu uma entortadinha uma vez, outra entortadinha para lá, mas ela continuou firme, por conta da sua raiz. Assim, Paulo descreve a comunidade da fé. A comunidade da fé, ela deve ser enraizada no amor, porque uma comunidade que não for assim, não suportará os taifus, que é próprio da própria natureza caída dos participantes dessa comunidade. São os próprios membros dessa comunidade que fazem esses tufões, que geram os taifus, e aqueles que não tiverem enraizados no amor, não suportarão. Eu gosto muito da maneira que Paulo descreve o amor em 1 Coríntios capítulo 13, onde, segundo ele, o amor, e é esse amor que é esperado dos crentes, o amor é verdadeiro, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não procura seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, ao contrário, se alegra com a verdade. Esse é o amor sobrenatural. É o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A pergunta a ser feita diante dessa oração de Paulo é: será que os irmãos de Éfeso não estavam exercitando o amor fraternal? Paulo está pedindo na sua oração que eles estejam enraizados, fundamentados nesse amor. Será que eles não estavam exercitando? Certamente que sim. Inclusive, se você bem lembrar, na primeira oração registrada no primeiro capítulo dessa epístola, Paulo rende ação de graças pelo que ele ouviu acerca daqueles irmãos. O que é que Paulo ouviu? Veja lá, capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha o que Paulo ouviu acerca daquela comunidade em Éfeso. Ele ouviu que aquela comunidade é uma comunidade que tem fé em Cristo Jesus e também é uma comunidade que demonstra amor para com todos os santos. Ele recebe, então, essas informações e, com base nessas informações, apesar dessas informações, Paulo continua pedindo oração. Nesse sentido, apesar daqueles irmãos estarem exercitando piedosamente o amor fraternal, Paulo ainda continua pedindo em suas orações que vocês
estejam enraizados, alicerçados no amor. Por que Paulo continua pedindo? Porque por mais que você coloque em prática o amor, você ainda está devendo. Você ainda continuará aquém do modelo que é estabelecido por nós na palavra de Deus. E o modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Paulo, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, diz que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Se tem uma coisa que você vai continuar devendo a sua vida toda aqui, é o amor. Por mais que você seja como um irmão lá de Éfeso, alguém que ama, que está enraizado, você precisará amar. Paulo termina esse versículo, versículo 8 do capítulo 13 de Romanos, depois de falar que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, ele arremata mostrando que o amor é o cumprimento da lei. Isso nos faz lembrar do que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Lembra quando Jesus foi inquirido pelos mestres da lei acerca de qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não é impressionante que Jesus resumiu a lei em amor? Amor a Deus e amor ao próximo. Apesar desse nosso texto tratar especificamente acerca do amor ao próximo, não devemos nos iludir. Porque o amor ao próximo é uma forma de amar a Deus. São inseparáveis, não se iluda. Não pense que é possível você amar a Deus e não amar ao próximo. Você não pode, você não tem essa opção. Por quê? Porque quando eu obedeço a ordem de Deus de amar ao próximo, eu estou por inferência amando a Deus. Isso é real lá em João capítulo 14, versículo 15, depois versículo 21, parte A, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se eu amo o meu Senhor, eu obedeço os mandamentos. Versículo 21, parte A. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ok? Temos o mandamento do Senhor, ame o próximo. Se você ama o Senhor, você não tem a opção de não amar o próximo. Porque para a Bíblia, amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. De forma que quem ama o próximo obedece à lei. Quem obedece à lei demonstra que ama a Deus, e ele faz isso amando o próximo. Por isso, irmãos dessa comunidade, somos convocados a amar o próximo. Somos chamados a colocar em prática o amor fraternal. Mas pode ser que há pessoas no nosso meio que dizem amar a Deus, mas que não conseguem amar o próximo. Pode ser que essa seja a sua situação. Eu consigo amar a Deus. É fácil amar a Deus, não? Mas eu não consigo amar o fulano, o ciclano, o beltrano. Eu não consigo amar os irmãos dessa igreja. Para tais pessoas, a Bíblia tem uma resposta contundente. Palavras fortes, severas. 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se você não consegue amar o seu irmão, e você diz que ama a Deus, a Bíblia chama você de mentiroso. Consegue entender o raciocínio cíclico? Quando amo o próximo, obedeço à lei moral de Deus, que me manda amar o próximo. E com isso demonstro que amo a Deus. E se eu amo a Deus, obedecerei os seus mandamentos. Logo, amarei o próximo, porque é um mandamento. É um ciclo perfeito. O amor entre irmãos da comunidade é o ponto de identificação de um discípulo do Senhor. Se você perguntasse para Jesus o seguinte: Senhor, me ajuda a identificar um verdadeiro discípulo teu. Como é que eu faço para saber quem é um verdadeiro discípulo?
Jesus te responderia com João capítulo 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que um discípulo é identificado? Adivinha? Pelo amor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ora, se Cristo é o nosso exemplo máximo do que é o amor, então é de fundamental importância que os irmãos dessa igreja compreendam a profundidade do amor de Cristo. Pensando nisso, Paulo no versículo 18 ora nesse sentido. Paulo ora para que os crentes de forma coletiva compreendam a profundidade do amor de Cristo. Versículo 18 e 19, parte A. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Agora, a oração de Paulo é para que os irmãos de Éfeso e os irmãos dessa comunidade também compreendam a profundidade do amor de Cristo. Já que ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, então convém que conheçamos. Paulo apresenta algumas dimensões: largura, comprimento, altura, profundidade. Essas dimensões possuem a finalidade de nos mostrar que o amor de Cristo é imensurável. Mas que tipo de amor é esperado de um discípulo de Cristo? Que tipo de amor? A resposta está em João 13, 34. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Você consegue perceber o padrão exigido de nós? Devemos amar a Cristo como Cristo nos amou. É exigido que amemos o próximo com o mesmo amor que recebemos de Cristo. É exigido de nós nada menos do que o amor presente em Cristo. E o amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor sacrificial. Como nós bem sabemos, o cristianismo é altruísta. O cristianismo é uma religião centrada no outro, no próximo. Como tenho dito, todos nós devemos ser outrocêntricos. Essa verdade foi exposta por Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo disse ali. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Olha que interessante. Olha o que Paulo está pedindo. Para que eu considere o outro, o próximo, superior a mim. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não posso cuidar apenas dos meus interesses, que são muitos. Eu tenho que levar em conta também os interesses dos outros. Consegue perceber como o cristianismo ele é centrado no outro? Na necessidade do outro? E para dar o exemplo, o apóstolo Paulo usa o nosso Senhor Jesus Cristo, nos versículos sequentes, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que fez o quê? Que não cuidou somente dos seus interesses, que cuidou dos nossos interesses. Era do nosso interesse que Cristo morresse por nós, do contrário, estaríamos perdidos. E agora o apóstolo diz, agora, igreja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Consegue perceber que o amor de Cristo é sacrificial? O que o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja de Filipos é que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que não considerou seus próprios interesses, mas de maneira sacrificial demonstrou seu amor por pecadores miseráveis como nós. Mas para que Paulo ora pedindo a Deus que venhamos ser alicerçados e arraigados em amor? E que venhamos a conhecer de forma profunda o amor de Cristo? Para quê? Qual a finalidade disso? A resposta está na parte B do versículo 19.
Paulo ora para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 19b. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Chegamos aqui ao clímax da oração de Paulo, onde Paulo pede que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que está sendo pedido aqui? O que será que Paulo está pedindo? Alguns hereges no passado sugeriram que Paulo estava pedindo para que os seres humanos se tornassem uma divindade como Deus é. Obviamente isso é um absurdo. Mas o que será que Paulo está pedindo? O que Paulo está pedindo não é algo diferente do que acabamos de aprender no ponto anterior. O que nós aprendemos no ponto anterior? Paulo orou para que os irmãos de Éfeso conheçam as medidas do amor de Cristo, a altura, a largura, a profundidade. Sendo assim, ser cheio de toda a plenitude de Deus é o mesmo que estar cheio do conhecimento do Filho de Deus. Pois quando isso acontece, o crente, ele alcança a maturidade na fé, ele atinge a medida da plenitude de Cristo. E é exatamente isso que Paulo nos ensina lá no capítulo 4, versículo 11 a 13. Paulo diz assim: E ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que cheguemos à maturidade. Como? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja para que você chegue à maturidade e atinja a medida da plenitude de Cristo. Paulo nos ensina que Deus nos dá esses dons com estas finalidades. Essa verdade de que o cristão deve imitar o padrão de amor de Cristo também está reverberado no primeiro versículo do 5º capítulo, Efésios 5, versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo diz ali, veja como ele coloca Cristo Jesus como nosso exemplo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Percebe a ordem? Vivam em amor. Olha o padrão agora. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós podemos afirmar sem nenhum receio de que Paulo está pedindo para que aqueles irmãos, e esses irmãos que estão aqui hoje também, sejam cheios de toda a plenitude de Deus, com a finalidade de que venhamos a demonstrar isso através da nossa imitação a Cristo. Sendo assim, devemos, dentro desta comunidade, refletir esse amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que no primeiro século, como vocês já viram, havia um muro de separação entre judeus e gentios. E esse muro foi derrubado pelo próprio Cristo. Agora, tanto os judeus quanto os gentios devem amar uns aos outros. E o padrão do amor para eles e para nós é o amor esperado, é o amor encontrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nesse momento, você está se perguntando: será que esses pedidos são alcançáveis? Paulo pede por coisas profundas nesse trecho, não? Será que são alcançáveis? Para ser sincero, e humanamente falando, são impossíveis. São impossíveis. Você não consegue, por sua própria força, amar como Cristo amou. Lhe é impossível. O que você precisa? De uma atuação, de um poder, de uma força,
Por essa razão, Paulo está diante de Deus. O Deus que ele vai descrever a partir do versículo 20 na sua doxologia, como Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De fato, nos é impossível, por conta da nossa própria natureza, da nossa incapacidade de amar como Cristo amou. Isso se você tentar por sua própria força. Mas Paulo sabe que no crente habita uma força, um poder, o Espírito Santo, que atua em nós de maneira poderosa, nos habilitando a amar como Cristo amou a igreja. Por isso, Paulo está diante de Deus, o Deus descrito na doxologia encontrada nos 2 últimos versos. Versículo 20 e 21. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo faz esses pedidos, como eu disse, que da ótica humana são inalcançáveis, por conhecer o Deus ao qual ele se põe de joelhos. Paulo sabe que esse Deus é capaz de fazer não só o que ele está pedindo ou pensando, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que ele pede ou pensa. Paulo sabe também que há um poder no crente que o capacita a viver de acordo com os padrões exigidos pela própria palavra de Deus. Lembra da primeira parte da oração de Paulo, no último sermão? Versículo 16 e 17, olha o que Paulo pediu. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Nestes versos, como vimos no último sermão, Paulo pede a Deus que fortaleça aqueles irmãos com o poder que atua no crente. E esse poder é o poder que atua por meio do Espírito Santo de Deus. Paulo sabe também que Cristo habita no crente de maneira intensa, que ele é o dono da casa, lembra? Por isso, Paulo pode começar a sua doxologia, essa nota de louvor a Deus, dizendo: há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Paulo termina louvando a esse Deus poderoso, que pode habilitar, capacitar os crentes a viverem de acordo com os padrões estabelecidos até o presente momento. Por tudo o que Deus fez na igreja de Cristo, por tudo o que já nos foi revelado desde que nós começamos a estudar essa epístola, Paulo, mais uma vez, se lembra que Deus é aquele que merece toda a glória. Nós já vimos quando Paulo descreveu o papel de Deus Pai na obra da redenção, ele terminou com uma nota de louvor a Deus. Quando ele trouxe o papel do Filho, ele termina também com uma nota de louvor ao Filho, a Deus. E quando ele menciona o papel do Espírito Santo na obra da redenção, ele também termina louvando a glória de Deus. Por isso o versículo 21 termina: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para concluir, queridos irmãos dessa igreja reunida aqui hoje, nós estamos diante de um grande desafio. O desafio é amar nossos irmãos como Cristo nos amou. Certamente, há pessoas no nosso meio que encontram dificuldades de amar certas pessoas. Tem irmãos que não descem, né? Alguns dizem: meu santo não bate, né? As desculpas geralmente giram em torno da incompatibilidade de gostos. Eu não gosto daquele irmão porque aquele irmão gosta de tal coisa e gosta de futebol, eu não gosto. Eu gosto de snow, eu gosto de esqui, sei lá, eu gosto de assistir TV, sei lá o que você gosta, de cinema. Eu não gosto disso, eu não gosto disso que seu irmão gosta. Nós somos incompatíveis. Se você é alguém assim que escolhe as pessoas com quem você se relaciona por conta da compatibilidade, então você, de forma maligna, está reconstruindo um muro de inimizade que foi destruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, você se torna um inimigo da cruz. Agora, é verdade que nós temos prazer de nutrir relacionamentos com pessoas que possuem a mesma afinidade que nós.
Não há nada de errado nisso, não é pecado você nutrir relacionamentos com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Isso não é pecado. Agora, é pecado você nutrir qualquer sentimento que não seja o amor por pessoas a qual você não tem afinidades. Aqui está o pecado. Quero terminar dizendo a todos que estão aqui que todos nós que somos salvos, nós temos afinidades. Se você gosta de manter um relacionamento por afinidades, então vou apresentar a vocês 5 afinidades que todos nós temos. Primeira afinidade: todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos. Não há um aqui que chegou aqui longe dessa realidade, a parte dessa realidade. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo assim, você aqui nessa comunidade não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Porque se não fosse a cruz de Cristo, você nem estaria aqui. Segunda afinidade: todos fomos salvos pela graça de Deus. Ou seja, não há nenhum mérito em você. Se não há nenhum mérito em você, você não tem razões para se orgulhar diante de algum irmão aqui. Terceira afinidade: todos fomos adotados pelo mesmo Pai, o Pai eterno, e Ele não tem filhos especiais. Todos em Cristo somos um. Por isso, repito, aqui você não é melhor do que ninguém. Você é apenas mais um pecador arrependido e redimido. Quarta afinidade: todos fomos plenamente perdoados por Deus. Se você é um salvo, você foi plenamente perdoado por Deus, assim como eu fui. Por isso, é inadmissível quando um irmão não oferta o seu perdão a outro irmão. Quando isso ocorre, essa atitude, a atitude dessa pessoa, desse irmão que não consegue perdoar, com isso, esse irmão está estabelecendo um padrão de justiça mais elevado do que o de Deus. Porque Deus, Ele é capaz de perdoar todos os pecados, mas esse irmão não é capaz de perdoar o pecado daquele outro irmão. Por quê? Será que o seu padrão de justiça é melhor do que o de Deus? Deus pode perdoar todos os pecados, mas eu não. Às vezes eu brinco com algumas pessoas que me pedem, perdão, pastor. Eu falo, tá, perdoa. Deus te perdoe, porque eu, brincando, né? Mas para alguns isso não é brincadeira. Para alguns isso é sério. Algumas pessoas não conseguem perdoar os seus irmãos. Quando isso ocorre, é porque essa pessoa está estabelecendo um padrão mais elevado do que o padrão de Deus. Isso cheira a blasfêmia. Veja o que o apóstolo Paulo disse no final do capítulo 4, no início do capítulo 5. Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. Tá, mas o que eu devo evitar para não entristecer o Espírito Santo de Deus? Ele diz assim: livrem-se de toda a amargura. Fica amargurado não. Livre-se de toda indignação. Estou indignado com o que o irmão falou. Estou indignado com a postagem do irmão tal. Ah, não sabia que você tinha toda essa dignidade, não. Estou indignado. Paulo diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira. Lembra da ira, a qual Jesus mencionou em Mateus 5, a qual ele compara com homicídio? Gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Tá, mas e aí? Mas o que eu tenho que fazer então? Paulo diz: sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Como eu faço isso? Perdoando-se mutuamente. Se você não perdoa o seu irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Em poucas palavras, é isso que Paulo está dizendo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas não é perdoando do seu jeito, não. Eu perdoo, mas eu não quero nem saber mais. Eu perdoo, mas não falo mais com esse irmão. Nem atendo mais se ele me ligar. Não é isso. É perdoando como Cristo perdoou. E como Cristo perdoou? O que Cristo fez com os seus pecados? Ele te perdoou. Ele nunca lançou no teu rosto os teus pecados. Porque Ele perdoou. Aí o versículo 1
Paulo termina dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, o amor de Cristo, o amor que perdoa, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa é a nossa quarta afinidade. Todos fomos plenamente perdoados por Deus e somos convocados a perdoar também aqueles que nos ofenderem. Quinto e último. Todos fomos poderosamente capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida que glorifica a Deus. Todos. Se você é salvo, se você creu em Cristo, você foi capacitado pelo Espírito Santo. Aquela força, aquele poder que atua em você. Se formos, de fato, alcançados pela oração de Paulo, então certamente viveremos para a glória de Deus. Certamente seremos uma comunidade que glorifica a Deus. Seremos uma comunidade de discípulos de Jesus, porque todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Você consegue perceber que há muitas afinidades entre nós? Sendo assim, Igreja de Cristo reunida aqui em Nishio, ore para que sejamos unidos tão somente por causa da maravilhosa obra da cruz. Porque foi a cruz que nos uniu. A cruz nos uniu a Deus e nos uniu uns aos outros. Se o que nos une são meras afinidades, lamentavelmente esta comunidade estará fadada ao fracasso. A discórdia reinará em nosso meio, as brigas, as dissensões. Dessa forma, seremos uma igreja dividida, que não glorifica a Deus. Queridos irmãos, tenhamos como resolução para a nossa comunidade viver a vida cristã centrada na cruz de Cristo. Que as nossas escolhas, atitudes, o nosso perdão sejam pautados à luz do que Cristo fez em nós e por nós. Que Deus nos abençoe como igreja, porque a Ele seja a glória em Cristo Jesus, na igreja, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua rica palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos habilita, nos capacita a vivermos de acordo com esse padrão. Nós reconhecemos que estamos muito aquém do padrão estabelecido pela Tua palavra, o padrão de amar como o Senhor nos amou. Sendo assim, Pai, nós primeiramente pedimos perdão por quebrar a lei do Senhor, por não amar o nosso próximo como deveríamos. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes ou por ocasiões em que nutrimos sentimentos malignos, em que a maledicência imperou no nosso meio, em que a raiva, a ira, a cólera reinou em nossos pensamentos e atitudes. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tentar estabelecer um padrão de justiça mais elevado do que o Senhor, e isso é impossível. Também, Senhor, nós reconhecemos aqui que se não for a atuação do Espírito Santo em cada um de nós, também não conseguiremos. Por isso te pedimos, nos fortaleça, nos faça compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Esse amor que excede todo o entendimento, nos faça, Senhor, se aproximar, crescer, aprender mais do Senhor, para imitar o Senhor. Faça, Senhor, com que essa igreja seja reconhecida como uma igreja que é uma igreja discípula do Senhor, e que seja isso comprovado através do amor que há entre nós. Nos capacite, nos habilite, ó Espírito Santo, a vivermos de acordo com os padrões estabelecidos na palavra do Senhor. Essa é a minha oração, e eu oro no nome santo de Jesus. Amém.